E hoje estamos aqui com a Suzy e o pastor James. Pastor James, é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje, no nosso programa. Muito obrigado. Ok. E Suzy, eu quero que nós possamos conversar um pouquinho sobre este trabalho com os jovens nas nações. Você e o pastor James tiveram uma experiência transcultural. Viram o mundo lá fora, puderam ver como vivem as pessoas, o que esperam da vida, o que nós brasileiros, o que a igreja brasileira pode fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência transcultural e conduzisse também a conversa com o pastor James. Pois é, eu acho que essa experiência é uma experiência muito linda e a gente tem a oportunidade de ver a necessidade do mundo. Não é verdade? A necessidade de evangelismo, a necessidade de pessoas que se levantam realmente com essa garra, com essa motivação de buscar o Senhor e de levar a palavra do Senhor sem precedentes, né? Sem nenhuma barreira até os confins da terra. Deus tem levantado os jovens. E é tão triste quando a gente chega em outros lugares, em outras igrejas, e nós nos deparamos com uma juventude fria, amortecida. Lá na África do Sul, nós tivemos o privilégio de ver algumas igrejas onde o evangelho entre os jovens era pregado de uma maneira bem intensa, mas na sua maioria a juventude estava adormecida. O mundo tem atraído muitos jovens com muitos programas, com droga, com tantas situações ruins, né? E os jovens têm entrado nessa. E a gente aqui na Torre da Montanha, eu fico pensando na falta, né, da oração, da cobertura, da busca de Deus que essa juventude tem sentido. Eu acho que não foi bem assim na nossa época, né, James? Eu estava compartilhando aqui, o James novinho, né, era de buscar o Senhor. Como é que é essa história, James? Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, que a gente chega aqui nessa Torre da Montanha e a gente é inspirado a orar, porque a gente sabe que para ganhar vidas, para fazer missões, você precisa entender que a oração é a arma da vida. Fundamental. Não adianta querer mudar lugares, pessoas, se eu não oro, porque é Deus que faz a obra. Então, é isso que a gente estava falando, que a gente precisa ver de novo isso acontecendo, principalmente no meio dos jovens, de toda a igreja, mas dos jovens. É um despertar, né, para a oração. Ô, pastor James, eu queria que você falasse um pouquinho do que você percebe diferente do seu tempo de juventude, do seu tempo quando você recebeu Jesus, e os jovens hoje, e a igreja hoje, e o que você tem visto no mundo hoje entre os jovens, principalmente. Interessante que recentemente eu estava lendo um artigo do John Piper, um pastor americano, e ele disse o seguinte, que redes sociais como Facebook e muitos outros mostram que ninguém vai poder se desculpar porque não tem tempo para orar, porque as pessoas gastam muito tempo nessas redes sociais, nessas redes, nesses ambientes virtuais, e muito pouco tempo orando. Então eu vejo assim, hoje, o que é diferente para mim é que antes a gente entendia mais que o instrumento, a ferramenta para trazer realmente transformação era a oração, é a oração. Hoje a gente vê muito marketing, efeitos especiais, instrumentos virtuais, qualquer sorte de equipamentos novos. Imagem e som. Substituindo aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, só a oração pode fazer. Então eu vejo que hoje falta mais jovens orando, a igreja falando mais sobre... A gente precisa buscar mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa gastar tempo diante de Deus, diante do Senhor. Que é a resposta, né? Na psicologia eu vejo muitas pessoas buscando técnicas, estratégias para cura interior, né? Para isso, para aquilo, quando a resposta está no Senhor. E quando a gente vai até a fonte, se você for até a fonte, se dobrar e buscar, e jejuar e orar, não existe quem não busque e que não obtenha a resposta, porque é uma promessa, né? Pedir e dar-se-vos-á. O Senhor está perto. Então eu vejo, o pastor James, que a proposta dos Gideões Jovens, que o pastor Kaiser está aí preparando para as nações, é algo que vem bem para dentro desse tempo de hoje. É uma resposta
para os jovens hoje, um chamando o outro, um despertando o outro, que é possível ter uma vida de santidade. E é precioso, é maravilhoso ter uma vida de oração, na verdade. Uma vida de consagração. Hoje nós vemos um mundo muito mais impessoal. A gente não vê muitos jovens juntos, eles gastam muito tempo nessa impessoalidade, ou seja, conversam através de redes sociais. E a gente... Às vezes estão perto e se comunicando pelo telefone. Pelo telefone, pelo smartphone, pelo laptop, enfim. E falta isso, falta aquela coisa de estar junto. Estava compartilhando com a Suzy que era tão bom ir no monte de oração, que no monte o Senhor usava muitas vezes um outro jovem para ministrar nas nossas vidas, para trazer cura, para trazer restauração. A pessoa não sabia nada da minha vida, mas o Senhor colocava no coração dela a palavra que trazia a direção, o bálsamo, aquilo que eu precisava. Então, isso é importante, o jovem se envolver em torre de oração, no monte de oração, na vida de oração. Porque a igreja precisa entender que a oração é a arma para que ela possa conquistar qualquer nação, qualquer lugar. E Suzy, vocês lá, Deus usou os Gideões, Deus usou a escola dos Gideões para implantar uma igreja num ambiente hostil, né, que era dos refugiados congoleses. Só lembrando aí um pouquinho para a gente entrar no assunto com os jovens na Europa, com o pastor James. Bom, lá na África do Sul, como eu disse, assim, a gente se deparou com grupos de jovens bem diferentes. Então a gente tinha o grupo dos surfistas, né? O povo que vai para a praia pegar onda e só se preocupa com o corpo, com o físico, com uma alimentação saudável, mas não tem espaço para Deus. Né? O esporte toma todo o espaço, a música, a praia, e nós nos deparamos com as pessoas bem pobres, né? Desprovidas de qualquer atividade assim, social, que eram os refugiados. E esses queriam um pouco mais a Deus, buscavam mais em oração, mas estavam numa fase muito assim de... eu tenho que batalhar para conseguir ganhar a vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que fazer alguma coisa. E esses também não tinham tanto tempo para Deus porque estavam correndo atrás de se sustentar. E essa é uma realidade que nós vemos hoje, né? Muitos jovens, eles não têm tempo para Deus. E a gente vê isso aqui no Brasil também. Agora, foi tão lindo lá nós usarmos a ferramenta da escola de oração dos Gideões para despertar esses jovens em oração, e o resultado disso foi o surgimento de uma igreja. E é tão gostoso quando a gente vê o que Deus faz através de uma estratégia, de uma ferramenta que Ele usa. Então, o Ministério dos Gideões, como sempre, né, uma bênção, levantando... Frutificou. Levantando a oração entre os jovens e, através disso, implantando mais uma igreja. E nós sabemos como que Deus tem agido. Nós temos aí essas ferramentas, a escola dos Gideões, temos aí os Gideões jovens, temos os Gideões mirins. Nós vemos que é muito importante para que o Evangelho possa se difundir entre as nações. Pastor James, nós já estamos quase terminando este bloco, mas eu queria que você falasse um pouquinho, para dar introdução para o nosso próximo bloco, sobre a Europa, sobre os jovens, sobre o Evangelho ali na Europa. Parece que você estava dizendo sobre os cristãos perseguidos por países cristãos. Como é isso? A igreja, na verdade, tem perdido muito território na Europa devido a sua negligência, eu diria até negligência mesmo, de oração e de realmente ser uma voz profética, ser uma igreja profética ali na Europa. Então, infelizmente, hoje, porque até o jovem não tem mais espaço, hoje está havendo uma renovação, mas o jovem não tinha muito espaço ali na igreja. A igreja europeia é muito formal, e hoje há um movimento de renovação para que a gente possa ter uma igreja mais contemporânea, uma igreja mais atual,
onde... Parece que não há muitos jovens na igreja da... Não. A igreja... Hoje há movimentos onde há, como Vineyard, outras igrejas, como a igreja New Frontiers, que eles trabalham muito com alcançando o jovem. Mas ainda é um grande desafio. A maioria dos jovens não participam de atividades na igreja porque eles não têm espaço na igreja. Então hoje nós vemos aqui o pastor Kaiser trabalhando de uma maneira criativa, de uma maneira assim, bastante alternativa com os jovens. Como o jovem pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então isso está acontecendo lá também. Mas enfim, o jovem hoje ele não tem muito espaço na Europa e por isso que ele se afastou da igreja e da vida da igreja, não só na instituição igreja, mas no dia a dia, em casa, na escola, enfim, é um grande desafio.